Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que maravilha, estamos na presença do Senhor, nessa 13ª EBO, estamos online, mas a obra do Senhor continua e neste momento nós vamos ouvir um hino de louvor ao Senhor e como a obra do Senhor não pode parar, vocês vão olhar aí do lado esquerdo da sua tela, o QR Code, onde os irmãos poderão contribuir para a obra do Senhor. Nós vamos continuar servindo ao Senhor com todas as nossas forças, os nossos recursos, e logo após esse hino, meus irmãos, nós estaremos ouvindo o estudo bíblico da Palavra de Deus pelo pastor Roberto Cardoso. Nesse dia 24 de setembro, nessa quinta-feira, o pastor Roberto Cardoso estará falando sobre o enfrentamento e coragem. Enfrentamento e coragem. Lembrando aos nossos irmãos que o nosso tema da nossa EBO deste ano é obreiro em tempo de crise. Está lá em 2 Crônicas 20, versículo 9, e portanto todo o nosso estudo está baseado nesta palavra. Por isso, nesta noite, como cada noite um pastor está ensinando, nesta noite o pastor Roberto Cardoso estará falando sobre o enfrentamento e coragem na obra do Senhor para os obreiros do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Roberto, logo após esta contribuição, este hino que vamos fazer, louvor e adoração a Deus, e que Deus abençoe a todos nós para que possamos aprender a sua palavra. Deus abençoe, muito obrigado.
a todos, irmãos, com a paz do Senhor. Primeiramente, desejo agradecer ao meu Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade de aqui estar. Também a nossa singela gratidão ao nosso pastor presidente, Levi Ferreira de Souza, bem como todo o corpo ministerial dessa igreja, que tem me dado a oportunidade para estar ministrando nesta 13ª Escola Bíblica para Obreiros, e desta feita sob o tema Obreiro em Tempo de Crise, um tema bem atual, um tema bem consistente com relação ao momento em que estamos vivendo e que precisamos aprender naturalmente a superar. Alguns meses atrás, quando logo no início deste evento pandêmico que estamos presenciando e a nível mundial, todos nós conseguimos perceber, enxergar a necessidade que tínhamos ou que temos de reorganizar, remodelar, repensar, reestruturar tudo em nossa vida. Enfim, novas adaptações fizeram-se necessárias sobre vários aspectos, inclusive na vida para o obreiro da causa santa do Senhor. Enfim, e temos por certo que uma grande ferramenta foi definitivamente incorporada à Igreja do Senhor Jesus e a todos nós também como obreiros. É a comunicação através das redes sociais e também os cultos ou reuniões via online, tal como esse trabalho que estamos ora fazendo. Portanto, tenhamos essa consciência que sempre acessando assembleiabelém.com, pois o verdadeiro obreiro em tempo de crise, ele precisa ter a necessária percepção da adaptação, de se adequar a novos moldes, para enfrentar com coragem os novos desafios surgidos. E nesse enfrentamento, é óbvio que precisamos entender que nunca mais nós poderemos ser o mesmo crente que fomos até então. Nunca mais nós poderemos ser o mesmo obreiro que fomos até então. Para presbíteros, evangelistas, pastores, nunca mais nós poderemos ser como fomos até então. Eu quero, nesta oportunidade, voltar-me para o texto do profeta Joel, para estarmos embasando a nossa meditação neste dia. Profeta Joel, no capítulo 1 e versículo 13, assim diz a gloriosa palavra do Senhor: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Observam bem, prestemos bem atenção nos detalhes que quero meditar com vocês nessa oportunidade do versículo 13, que assim diz: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Obviamente que um texto muito em apreço para os nossos dias,
Poderíamos aqui falar, interpretá-lo da seguinte forma: cingi-vos, lamentai-vos, gemei, corpo de obreiros. Portanto, prestem bem atenção, porque a mensagem é totalmente voltada para todos nós que fomos chamados um dia, por determinação do Senhor, fomos chamados para compor o corpo de obreiros, o corpo ministerial a qual nós pertencemos. Agora, por que Deus usou o profeta Joel para fazer tal recomendação para o corpo de obreiros? O profeta Joel, um pouquinho da sua história, é considerado um dos profetas menores que viveu aproximadamente 830 anos antes de Cristo. Porém, quando paramos para analisar, pensar, meditar na mensagem do profeta Joel, percebemos o quanto a sua mensagem é atual. O tempo de Joel, vejam só, irmãos, era um tempo de absoluta crise econômica. Estava generalizado o caos econômico. Nós estamos convivendo com um vírus chamado corona. Entretanto, em Judá, nos tempos do profeta Joel, ocorreu uma praga terrível de gafanhotos, devastando os campos, as lavouras, as plantações. Coisa terrível. E para piorar o caos, eles ainda estavam convivendo, precisando vivenciar um tempo de absoluta seca. Agora, o pior é que a história conta que essa combinação de fatores, essa combinação de situação, culminou com a devastação do reino de Judá. E como se isso não bastasse, a nação judaica, que era e é povo de Deus, eles estavam vivendo, experimentando uma completa desintegração espiritual e moral. Olha que situação crítica estava vivendo o povo judaico. Aí então, o Senhor Deus, Ele toma a boca do profeta e diz o seguinte, versículos atrás, o contexto nos diz assim, da seguinte forma: o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. Uma nação subiu sobre a minha terra, acabando, devastando com tudo. Foi cortada a oferta de manjares na casa do Senhor. Os sacerdotes, ou os ministros do altar, ou a nossa linguagem, os obreiros da casa do Senhor, eles estão tristes, acabrunhados, cabisbaixos. O campo está assolado, o trigo foi destruído, os trabalhadores estão envergonhados e gemendo, o fruto das árvores estão secos, murchos, e a alegria foi embora entre os filhos dos homens. Queridos companheiros, analisem que situação triste. Pensem que situação para uma nação estar vivendo. E após todo este relato dos 12 versículos anteriores, nós chegamos à leitura do versículo 13, que é onde nós queremos parar para meditar. Agora, o principal, o glorioso, é que no versículo 13, após o profeta ter feito algumas recomendações, chamamento ao despertamento, ao arrependimento para a nação em geral, o versículo 13
aponta um detalhe importante, muito determinante. O profeta volta-se, tomado para o Senhor, para o corpo de obreiros, para o altar, para os ministros do altar, para os pastores, para os obreiros em geral. Ele vira-se para o altar, chama a atenção dos obreiros, sacerdotes, ministros do altar, ou como já vos disse, corpo de obreiros da casa do Senhor. Desde o pastor que nos preside, até o porteiro, coordenadores, regentes, enfim, todos os que têm responsabilidade com a obra do Senhor. Portanto, não sobrou ninguém. A mensagem é direta, a mensagem é incisiva, a mensagem é concernente direto para os obreiros. Todos que têm responsabilidade ou sente essa responsabilidade, esse comprometimento. Parafraseando a mensagem do profeta, ele diz: atenção, obreiros, conclamo-os, obreiro, para a coragem, para o enfrentamento. O problema está difícil, o problema está complexo, não está nada fácil, está tudo muito difícil, mas entretanto é necessário a coragem e o enfrentamento e coragem. Esse deve ser o nosso lema, esse deve ser o nosso estandarte, o nosso outdoor, coragem e enfrentamento. Parando um pouquinho para analisar, fazendo um parênteses, para analisar o que estamos vivendo, os nossos dias, a nossa nação, o nosso Brasil. Que situação complexa e complicada em todos os níveis nós estamos experimentando. E nesses últimos meses, 120 dias aproximadamente, vários obreiros, vários companheiros, vários irmãos, várias irmãs, mas no corpo de obreiros também foi tomado de um susto, como que vivendo assustados com algumas determinações das nossas autoridades. Muitos ficaram meio que atordoados, meio que perdidos com a obrigatoriedade que a nós foi imposta sobre isolamento, distanciamento. Agora, pensando um pouquinho, meus amados irmãos, este tema, este assunto, distanciamento, isolamento, ele não é um assunto tão novo assim para a igreja, para a casa do Senhor, para os obreiros da causa do Senhor. Ele não pode ser. Mesmo porque quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós vamos encontrar inúmeros fatos, inúmeros relatos de isolamento, de distanciamento. E logo após, o glorioso é que, observando bem isolamentos, distanciamentos que ocorreram no histórico bíblico, nós vamos perceber quão profundas mudanças ocorreram no ser humano, no bairro, na cidade, na nação, na sociedade em geral, na humanidade em geral, após este tema. Vejam só, entre vários distanciamentos, isolamentos que a Bíblia nos conta, podemos destacar alguns. Nós sabemos que a Bíblia nos conta, no Novo Testamento, que Jesus, estando em oração com os seus discípulos, lá no Getsêmani, olha que coisa maravilhosa. Aí de repente, chega a polícia, chega a viatura, chega o camburão. O que que fizeram? Retiraram Jesus do convívio social.
levaram Jesus para o julgamento, levaram Jesus para a prisão, para ser julgado. Logo após, todos nós sabemos, levaram o nosso Jesus à cruz, consequentemente à morte também. E ato final, ato contínuo, Jesus baixa a sepultura. E lá fica o nosso Jesus distanciado, isolado por 3 dias. Entretanto, nós sabemos muito bem que após este distanciamento, isolamento, o maior plano de redenção, o maior plano de salvação, o maior plano de libertação para o ser humano ficou constituído, ficou instituído. Finalmente, o plano de salvação para todo aquele que nele crê estava estabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. Também, um outro texto histórico conta-nos que a igreja primitiva conheceu em seus tempos um perseguidor terrível, chamado Saulo. Mas, entretanto, esse perseguidor um dia veio ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. E desse encontro, Saulo foi transformado em Paulo. E a tarefa de Paulo, a partir de então, era proclamar, era falar do evangelho da salvação, do evangelho que transforma o mais vil, o mais pobre, o mais miserável pecador. Porém, para Paulo estar pronto para ministrar nas cidades, sair abrindo igrejas, sair fazendo a obra missionária que o Senhor confiou em suas mãos, nós sabemos muito bem que primeiro ele precisou enfrentar um isolamento, um distanciamento lá na Arábia. É bíblico, é a palavra do Senhor quem fala isso. Mas após esses meses, anos de total isolamento, aparece Paulo, reaparece Paulo no cenário, pregando o evangelho da graça, o evangelho maravilhoso da graça do Senhor Jesus, o evangelho glorioso da graça insondável, da graça imutável do nosso Salvador Jesus. Tudo isso após um isolamento. E é importante fazermos aqui um apontamento, que quando o Senhor Jesus, os céus, a eternidade, precisava admoestar, exortar, ensinar como melhor a igreja caminhar, como melhor os crentes caminharem, os obreiros caminharem. O que acontecia com Paulo? Ficava isolado na prisão. Determinação do Espírito Santo do Senhor. Vamos isolar o nosso servo, vamos isolar esse rapaz um pouquinho na prisão para escrever as cartas maravilhosas que hoje enche a nossa alma, preenche o nosso vazio, as nossas necessidades, especialmente o corpo de obreiros da igreja do Senhor encontra nas cartas paulinas escritas do isolamento para verdadeiros ensinos profundos sobre o evangelho da salvação. Louvado, bendito seja o nome glorioso do Senhor Jesus. Também nós encontramos João, apóstolo João, grande homem de Deus, o apóstolo do amor, um grande pastor, que muito possivelmente estava pastoreando a igreja em Éfeso.
Mas de repente, eis que surge um imperador chamado Domiciano, e ele decide isolar, distanciar o grande pastor João. Olha que histórico tão belo da palavra do Senhor. E lá está o apóstolo do amor isolado na ilha de Patmos, sozinho. Mas lá, nessa condição, lá, dessa forma, dessa maneira, é que ele recebe do céu o que muito em breve está para acontecer. Jesus vindo nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja. E nós estamos desfrutando de um novo céu e uma nova terra. Isto é a revelação que foi dada após um isolamento, um distanciamento. Portanto, vejam só, meus amados companheiros, o quanto é importante, o quanto nós precisamos entender a mensagem do céu, o direcionamento do Senhor para as nossas vidas, para o nosso viver, para a vida da igreja, para a caminhada da igreja do Senhor. O Senhor, Ele sempre esteve no controle de tudo. E cada vez nós vamos compreendendo e entendendo que o Senhor tem o cetro nas suas mãos, dirigindo todas as coisas. Observamos assim, prestamos atenção então assim, que esse isolamento, esse distanciamento então, ele faz-se necessário de acordo com os exemplos que nós temos na palavra do Senhor. Portanto, queridos companheiros, amada igreja do Senhor Jesus, não é tempo de temores, não é tempo de acovardarmos, não. Aliás, nunca foi tempo. Essa linguagem, ela não tem nenhuma identidade com a igreja do Senhor, com os servos do Senhor, porque os tímidos, os medrosos, os covardes ficarão de fora. É tempo de enfrentamento, é tempo de coragem, é tempo de avançar, é tempo de falar do amor do Senhor, é tempo de pregar as boas novas, é tempo de sairmos às ruas, às praças, conclamando salvação, libertação, cura, milagres. É tempo desse existir para todos nós. Retornando ao texto que diz assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai. Está aqui, ó, capítulo 1, versículo 13. A palavra lamento, ela tem um aprofundamento, ela tem um significado de muita expressão, porque invariavelmente, geralmente, quem lamenta chora, mas o lamento ele é muito mais profundo, ele é muito mais intenso do que apenas chorar, porque nós entendemos perfeitamente que às vezes até de alegria a gente chora. Às vezes estamos tão felizes, tão radiantes com alguma situação, com alguma circunstância. Quantas vezes nós choramos de alegria na presença do Senhor? Nosso coração está tão vibrante, estamos tão felizes, tão satisfeitos com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, que a gente chora, se derrama na presença do Senhor. Porém, este choro de lamento, ele vem de uma tristeza profunda, é dor na alma, é o choro, é o lamento, mas do arrependimento. Ele é muito mais profundo, ele é muito mais intenso, ele é muito mais abrangente. Então, aqui nesse texto, este era o choro, este era o lamento que o profeta estava recomendando. E com maior intensidade, ele também faz uma citação aqui metafórica. Ele diz: uivai. O que significa? O que quer dizer uivar? Logicamente que esta terminologia, ela vem do mundo animal, mas
o profeta Joel usou esse termo e nós precisamos analisá-lo. Por que que o profeta usa o termo uivar, que é próprio dos cães ou dos lobos? Eles uivam. Agora, é necessário entendermos que o uivo do cão ou dos lobos, do lobo, ele não é aleatório, não é por acaso, não é porque ele não sabe fazer outra coisa, então ele se põe a uivar. E aqui tem uma aplicação para a nossa vida também. A nossa chamada, a tua chamada, querido companheiro, ela não é aleatória, não é por acaso, não é porque o pastor olhou para você, te enxergou mais bonitinho, mais engraçadinho. Não, senhor. A chamada real, a chamada veraz, ela é feita na eternidade, ela é feita lá no céu, determinada lá no céu. E aí o pastor em oração, a igreja em oração, o corpo de obreiros em oração é aprovado, é atestado, é ratificado. Por isso que você foi apontado como obreiro na casa do Senhor. Não é aleatório, por acaso. É real, é fático, porque foi confirmado lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas voltando aqui para essa figura de linguagem, às vezes, no meio da floresta, está a matilha ou a alcateia, e eles estão dispersos, estão longe uns dos outros, e por conta de alguma necessidade que surge, eis que o líder, presta bem atenção nisso aqui, eis que o líder, ele se põe num ponto em destaque, e ele se põe a uivar, a bradar, a gritar. Olha que interessante isso aqui, que importante este ensino que vem através do profeta Joel. E aí, quando a matilha que está dispersa, eles ouvem o uivo do líder, o grito do líder, eles se põem a postos, e cada um onde estão, começam a uivar também. E o que ocorre é que eles vão se aproximando uns dos outros, vão se ajuntando uns aos outros, e aí ocorre de repente um combate, ou o abate de uma presa, enfim, são várias as necessidades no mundo animal, mas essa metáfora está nos ensinando que nós somos líderes, nós somos obreiros da causa do Senhor, nós somos os cabeças, nós temos o chamado, a responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. O grito mais alto está na garganta do obreiro, que é você. Está na garganta do líder, que é você. Está na garganta do pastor, o grito mais alto. Portanto, é impossível o amedrontamento fazer parte do vocabulário do obreiro. Não! Temos que avançar, temos que conclamar, temos que dar continuidade à obra santa, à obra gloriosa do nosso Salvador Jesus. Perseverança, insistência, desistir nunca, jamais, nem passar pela nossa mente, pela nossa cabeça. E aí, na continuação do versículo 13, diz assim: passai a noite vestidos de pano de saco. O que isso significa, pastor? O que o profeta Joel, nesta figura de linguagem, deseja nos ensinar? Eu não sei quantos de vocês já experimentaram o vestir, por uma necessidade ou por outra, vestir pano de saco. É um problema sério, é um problema tremendo, porque o tecido do pano de saco não tem acabamento,
Então o que ocorre? Ele pinica, ele coça o tempo inteiro, ele incomoda, ele te deixa com coceira desde a cabeça até os pés. Agora, vejam só que o profeta, ele vai muito mais além, ele é muito mais incisivo, ele é muito mais pertinente na sua mensagem, ele é muito mais profundo na sua mensagem, quando ele diz: passai a noite vestidos de pano de saco. Quando a noite chega, nós procuramos a nossa cama, o nosso travesseiro, para descansar, para dormir, para reconciliar o sono, ou conciliar o sono, adormecer, descansar. O corpo está cansado do trabalho diário, do trabalho do dia, correria, estudos, igreja, família, enfim. Aí o que ocorre? Chega a noite, nós deitamos para dormir. Agora, pense um pouquinho, medite um pouquinho, como dormir com pano de saco, vestido no pano de saco. Pois eu te afirmo, é impossível conseguir conciliar o sono. E o que o profeta então está querendo nos ensinar? Corpo de obreiros, obreiros do Senhor, é que há noites, há momentos na nossa vida, há momentos em nosso histórico ministerial, há momentos na nossa carreira ministerial, que nós precisamos até da noite para clamar, para suplicar, para pedir: Senhor, misericórdia, Senhor, tem compaixão, Senhor. Derramar lágrimas na noite é passar, literalmente, passar a madrugada aos pés do Senhor. É isso que o profeta está nos ensinando aqui com esta mensagem. Glorioso, maravilhoso, tremendo. Passar a noite no clamor, passar a noite em vigília. Quem sabe assim o Senhor venha em nosso socorro, suprir as nossas necessidades, que são muitas, são grandes, como obreiros na casa do Senhor, como responsáveis pela obra do Senhor. E aí, o final do versículo diz assim: a oferta de manjares e a libação foram cortadas. O que isso significa? Sabemos muito bem que a oferta de manjares era o sacrifício. Lá no Velho Testamento significava o sacrifício oferecido ao Senhor. A oferta trazida ao sacerdote, e o cheiro daquela oferta subia às narinas do nosso Senhor, do nosso Deus, e trazia agradecimento, gratidão. E obviamente que Deus lá na eternidade se agradava daquele cheiro e abençoava o seu povo. E para a nossa linguagem, e nos nossos dias, e para os dias atuais, o que significa isso? Simples, simples. O culto não está subindo. Olha só, irmãos, pensem bem, pensem comigo, analisem comigo. O culto não está subindo. Aí eu pergunto a mim, lamentando e chorando, que valor que tem o culto que não está subindo? Eu pergunto, me direciono para você, companheiro, qual o valor que tem o culto que não está subindo? O cheiro do glória, o suave perfume do aleluia, o suave perfume dos louvores, dos cânticos,
o conjunto musical tocando, círculo de oração cantando, mocidade, jovens, adolescentes, crianças, a igreja do Senhor cantando. E isso não ter um valor espiritual, não ter uma significância espiritual. E este cheiro subir às narinas do nosso Deus. Esse é o verdadeiro culto. Esse é o culto do verdadeiro adorador. Esse é o culto do verdadeiro obreiro. E isso estava ocorrendo lá em Judá. Por isso, a insistência, a conclamação, a palavra do profeta muito incisiva contra o altar, para o altar. Cingivos de pano de saco, porque também a oferta de manjar, os nossos cultos não estão subindo. Óbvio que o verdadeiro culto, ele precisa ter um cheiro suave, que suba, rompa esse teto, rompa as nuvens, rompa o espaço sideral, rompa o firmamento e chegue ao trono da graça do nosso Salvador Jesus. O culto que não está sendo recebido no céu torna-se apenas um mero costume devocional, um rito, apenas um ritual, um encontro temporário, onde vemos aqui, durante as semanas, 1h30, 1h40, aos cultos dominicais, geralmente 2 horas, 2h10, 2h15, mas apenas um encontro ocasional. Que valor que há? Que significância que há? Preste bem atenção nisso, meus amados irmãos, amados companheiros. O nosso culto, o culto que, pela graça do Senhor, eu dirijo lá na congregação, eu ministro lá na congregação, eu pastoreio lá na congregação. Eu tenho que ter essa preocupação, você tem que ter essa preocupação. O culto está subindo às narinas do meu Senhor, pois o profeta Joel, advertindo os obreiros, ele falou dessa realidade, ele falava dessa verdade. Caros companheiros, todos nós temos a capacidade de compreender, de entender que a situação atual da nossa nação, não vamos falar das outras não, é falar da nossa, do nosso Brasil, nossa nação brasileira tão amada, querida, solo brasileiro, tão amado por todos nós. Nós sabemos muito bem que a posição social, que a condição social não é nada favorável, não é nada boa. Nós sabemos muito bem que a situação econômica não é nada boa, desastres após desastres. Nós sabemos o quanto as nossas instituições, nós temos a sensibilidade de perceber o quanto as nossas instituições estão com problemas, estão em dificuldades. Todos nós temos essa percepção de entender quanta dificuldade nas nossas instituições. E quanto às famílias, quanto problema difícil, quanto problema sério, seríssimo, ocorrendo no seio da família. Exatamente onde deveria haver o abrigo, o refúgio, o refrigério, o conserto, onde exatamente deveria ocorrer o maior conforto possível, seria exatamente dentro da família, no seio da família. Entretanto, nós encontramos vários problemas seríssimos no seio da família, inclusive o próprio inimigo, o próprio inferno
se levantando contra a família. Também nós entendemos perfeitamente que a nossa nação, o nosso Brasil, passa por problemas seríssimos. Não está nada favorável, tudo muito complexo, difícil. Agora prestemos atenção, meus irmãos, porque além de cidadãos aqui na terra, mas nós somos principalmente cidadãos dos céus. E Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, está às portas. Os sinais declaram, os sinais são bem evidentes. Nós temos um cântico da nossa harpa cristã que diz assim: tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Como esse louvor é muito atual, como esse louvor é muito evidente para a igreja do Senhor Jesus, para todos nós que estamos aqui. E o que importa para nós? O que temos feito? Ou qual a maneira como temos feito? Porque de repente temos até feito, mas o negócio é como temos feito, como temos trabalhado, como temos nos dedicado, como temos nos aplicado. O que nós temos feito, irmãos, diante desse quadro social, econômico, institucional, familiar, nação, que eu acabei de relatar para vocês, o que nós temos feito como obreiros, com o chamamento, com a chamada que nós temos, como nós estamos nos comportando diante de um quadro tão desolador, tão triste, tão difícil, como nós estamos nos comportando. Coragem, enfrentamento é necessário, muita coragem, muito enfrentamento, muita disposição, e para isso nós temos a misericórdia do Senhor a nosso favor, nós temos a graça do Senhor a nosso favor, nós temos Jesus ao nosso lado. Observem bem, prestem bem atenção, a palavra do Senhor no Evangelho São Marcos, lá no finalzinho do Evangelho São Marcos, diz assim, permitam-me ler aqui, né, para que não haja nenhuma dúvida. Evangelho São Marcos, lá no finalzinho, olha que coisa gloriosa, capítulo 16, versículo 19, diz assim: de fato, é real, o Senhor Jesus, depois de lhes ter instruído, falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita do Pai. E aí o que acontece? Ato contínuo, e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte. Agora olha o glorioso, querido, olha o maravilhoso, meu irmão, cooperando, é glorioso isso aqui, né? É maravilhoso, cooperando com eles o Senhor, e não apenas cooperando, mas também ratificando, confirmando: eu estou contigo, você não está sozinho, não está caminhando sozinho, essa luta não é tua, essa guerra não é tua, a igreja é minha, portanto sou eu quem cuido, pode fazer a minha obra, que eu estou cooperando contigo, e estou confirmando a palavra que você está pregando, que você está ministrando, que você está ensinando, eu estou confirmando através dos sinais. Oh, querido irmão, querido corpo de obreiros da igreja do Senhor, atentemos com mais diligência, pois são essas as recomendações, é isso que o Senhor tem requerido do corpo de obreiros, dos ministros do altar. Ministro do altar significa
todos os que servem na casa do Senhor. Simplesmente isso. E todos aqueles que têm comprometimento, envolvimento, de uma forma ou de outra, como já vos disse lá no início, desde o pastor presidente até o porteiro, viu? E é o que o Senhor tem requerido, tem pedido para todos nós, corpo de obreiros da sua igreja. Que o Senhor Jesus nos conceda cada dia mais e mais, cada vez mais e mais, da sua graça inefável, incomparável, maravilhosa, para nós entendermos, compreendermos, para assimilarmos, pois tudo isso faz-se necessário compreender através da graça do Senhor, da graça maravilhosa do Senhor, pois é a graça nos tomando, é a graça nos cercando, é a graça nos cobrindo, nos protegendo, nos envolvendo por diante, por detrás, à direita, à esquerda. É ela quem nos faz caminhar, é ela quem nos faz andar de vitória em vitória, de conquista em conquista, até o Senhor Jesus vir nos buscar. Esta é a mensagem desta oportunidade que o Senhor colocou em meu coração para trazer a todos vocês, amados companheiros, queridos companheiros. Não perca isso de vista. O Senhor Jesus está contigo. Aqui é palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Evangelho Marcos 16, versículo 20. E eles quem? Os discípulos, a igreja, os primeiros passos da igreja sendo dados, essa mesma igreja que nós pertencemos, esse mesmo ministério que nós pertencemos, viu? E eles tendo partido, e ter mais uma, aí cabe aqui uma pergunta: ô pastor, e quem é que garantiu o sustento? Quem é que garantiu essa caminhada? Quem é que garantiu essa jornada? Quem é que garantiu a viagem? Quem é que garantiu os quilômetros rodados? Quem é que garantiu, pastor, o sustento daqueles obreiros? O Pai da eternidade, o príncipe da paz. Foi Ele quem garantiu. Por isso que o Evangelho chegou até os nossos dias. Por isso que essa palavra chegou até os nossos dias. Porque o sustento da igreja está nas mãos daquele que tudo pode, está nas mãos daquele que tudo pode fazer, por mim e por você também. Esteja você, companheiro, talvez, quem sabe, nesta oportunidade, você esteja passando por dificuldades na área ministerial. Quem sabe? Não sei, mas o Senhor sabe e Ele te conhece. Dificuldade, aperto, aflição. E nós temos que concordar que todos nós, na obra do Senhor, temos as nossas aflições. O evangelho da salvação não é evangelho de facilidades. A obra do Senhor não é obra para facilidades, não. Não é obra para medrosos, não. Para temerosos, não, também não. De jeito nenhum. A obra do Senhor é para quem tem coragem, para enfrentar mesmo. E às vezes, por conta da nossa humanidade, por conta da nossa limitação humana, encontramos-nos tão fragilizados. Esta é a verdade. Encontramos-nos tão fraquinhos, tão debilitados. Sim, isso é verdade. Não há como não reconhecer, não há como ignorar, não. Somos de carne e osso, sim. Sim, senhores. Mas, estando debaixo da graça do Senhor, lembram-se da recomendação que o Senhor fez para o apóstolo Paulo? Pois é, essa mesma recomendação, ela serve para mim e para você. Aliás, nós dependemos dela. Nós carecemos dela. Precisamos pedi-la todos os dias. Ó Senhor, tem misericórdia de mim
e derrama sobre mim a tua graça, senão eu não aguento, senão eu paro, senão eu desanimo, senão eu desisto. Mas, irmãos, a mensagem é avançar, coragem, orar mais, clamar mais, pedir mais, jejuar mais, ler mais a palavra, dedicarmos-nos mais, porque o tempo do fim, e o tempo do fim é para coragem e para enfrentamentos. Permitam-me fazer uma oração com todos vocês. Bendito e eterno Deus, bendito e eterno Pai, em cuja presença nós estamos, Senhor, em cuja presença nós chegamos para te agradecer, para te louvar, para te bendizer, para engrandecer o teu santo nome. Mas acima de tudo também, Senhor, sermos assistidos, sermos exortados, sermos, ó Pai bendito, ensinados, iluminados pela tua doce palavra, pela palavra do Senhor, pela palavra maravilhosa, pela palavra gloriosa, que é a palavra do Senhor Jesus. Ó Senhor, mais uma vez, o teu olhar como chama de fogo, que seja dirigido à minha vida, que seja dirigido a esse meu companheiro, a esta minha companheira de obra, meu Senhor, e a obra é tua, Senhor, a responsabilidade, o compromisso, o envolvimento, o comprometimento maior está aqui, porque a obra é tua, meu Senhor, a igreja é do Senhor, pertence a ti, e nós aqui estamos apenas como obreiros, totalmente carentes, dependentes da tua graça, da tua misericórdia, da tua mão, Senhor, sobre nós, sobre cada um dos teus filhos, para prosseguirmos nessa jornada que tu mesmo aí na eternidade propuseste, meu amado e bom Senhor. A ti seja sempre a honra, a ti seja sempre a glória, a ti seja sempre o louvor, ó Deus bendito, através da vida de cada um desses pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, cooperadores em geral, regentes, coordenadores, bendito, meu Pai eterno, a ti seja a honra, a glória e o louvor, através da nossa vida, Senhor, que foi comprada, lavada, para ser testemunha viva do teu nome santo, meu bondoso Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo reinem em cada vida, em cada coração, na vida de cada obreiro, na família de cada obreiro, em nome de Cristo Jesus, e todos digamos com alegria, amém, amém, amém.